Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. O Espírito Santo inspirou o pastor Mike hoje por um lado diferente. Você vai escutar uma palavra um pouco mais atípica, mas o título da mensagem do pastor Mike hoje é a grande oportunidade de prosperar. O senhor vai pregar prosperidade para a gente hoje? Vou. Você sabe que eu nunca preguei num domingo aqui prosperidade, e Deus me inspirou a trazer essa mensagem, e ela está bem, vamos dizer assim, abençoada. Quem gostaria de prosperar, mas prosperar sobrenaturalmente, de transbordar, de não faltar nada, de ter abundância? Então vamos abrir em Lucas no capítulo 5, vamos estudar aqui as Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 5. Então hoje o título da mensagem é a grande oportunidade de prosperar sobrenaturalmente. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então você observa nesse versículo 1, pode sublinhar para nós, o Guilherme, a palavra apertando-o. Isso, apertando-o. De vez em quando a obra de Deus ela passa por aperto, privações, constrangimentos. O Senhor Jesus ele estava pregando na beira da praia e a multidão começou a fluir. E esse negócio a gente tem que começar a se acostumar também, que nem hoje. Cadeira branca para lá, cadeira branca para cá, cadeira branca, a gente na porta da igreja. Porque na época de Jesus também era assim. Na época de Jesus as multidões afluíam. E a Bíblia diz aqui que a multidão ela estava começando a comprimir Jesus, a apertar ele sobre a praia. Então novamente apertando ele sobre o mar. A obra de Deus ela passa por apertos. Mas na hora que a obra de Deus começa a passar por aperto, é a nossa grande oportunidade de prosperar. Aí você diz, como, pastor? Jesus passando no aperto, o que tem a ver a minha prosperidade com o aperto que Jesus está passando? Porque logo que Jesus começou a ser então comprimido, apertado para cima do mar, a beira da praia estava começando a encher de pessoas. Olha só o que está registrado agora, pessoal, no versículo 2. E viu, só essa primeira partezinha aqui, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Então Jesus logo começou a procurar já a solução, vamos assim dizer, né? Ele começou a procurar a solução para aquele aperto. E ele foi olhando para o lado. E Jesus ele está procurando a solução do aperto da obra. Hoje em dia, como eu disse, a obra ela passa por aperto, muitas vezes para pagar um aluguel, a obra passa um aperto para entrar num país, a obra de Deus passa por um aperto, muitas vezes para abrir um trabalho em alguma cidade. E aí Jesus ele começa a procurar, quem vai me ajudar? Quem vai me tirar do aperto? Quem vai me tirar dessa? E diz que ele viu 2 barcos estando ali junto à praia do lago, ele olhando a oportunidade. E aí diz assim, agora o versículo continua: E viu os 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Aqui chega a ser até interessante. Você vê que esses pescadores também estavam passando por um aperto. Olha que coisa engraçada. Porque eles tinham pescado a noite toda e não tinham pescado nada. Então você observa na Escritura Sagrada uma coisa muito interessante. Por um lado, Jesus passando um aperto para pregar. Por outro lado, esses homens não conseguiram pescar absolutamente nada. Eles iam chegar em casa sem peixe. Eles iam chegar em casa, eles não teriam o que oferecer para a família. Eles não teriam como comercializar aqueles peixes, porque você sabe que eles viviam da pesca. Então eles não conseguiriam ter isso. E eles estavam cansados. Eu não sei se você já foi em alto mar pescar, ou se você já viu alguém em alto mar pescando. E lembre que naquela época não tinha motor elétrico, não tinha motor a gasolina.
Naquela época o pessoal tinha que ir remando, o pessoal tinha que usar vela, o pessoal tinha que usar outro meio para, vamos dizer assim, para chegar até lá. E eles tinham descido os barcos e estavam lavando as redes, ou seja, se preparando para o outro dia que ia ser de novo um dia de trabalho. Mas aquela noite tinha sido um fracasso. Só que eles tinham algo que Jesus poderia usar. E de vez em quando a minha vida também está um fracasso. A minha vida está difícil, eu não estou pescando nada, a minha vida está complicada até mesmo financeiramente, ou a minha vida está complicada, eu não estou pescando a minha saúde, eu estou indo até o hospital, não fico curado, eu estou indo até a farmácia, eu não fico curado, eu estou, sabe, como disse um amigo meu, amigo não, uma pessoa que eu conheço, né, esses últimos dias, pastor, já estou no meu segundo noivado e esse também não vai dar certo. Você não está conseguindo pescar uma bênção na vida sentimental e assim por diante. Só que, diga comigo em voz alta, Jesus está de olho. Por que Jesus está de olho? Porque ele está sendo apertado, lembra disso. A obra de Deus está passando por um aperto. E diz assim, ó, e viu. Ou seja, Jesus está olhando. Jesus está olhando e dizendo assim, ó, eu estou de olho nesses barcos. E entre o versículo 2 e o versículo 3, deve ter havido um diálogo. Por quê, pastor? Porque acaba o versículo 2 dizendo assim, ó, e estavam lavando as redes. Aí olha o versículo 3, olha o que fala aqui, ó. E entrando num dos barcos que era o de Simão. Peraí, eu conheço Jesus, você também conhece Jesus, e você sabe que Jesus jamais entraria no barco de alguém, ou Jesus jamais, ele, vamos assim dizer, Jesus ele entraria sem falar alguma coisa. Isso está lá em Apocalipse 3:20, vamos abrindo nossa Bíblia Sagrada lá, porque parece que falta aqui um diálogo na Bíblia Sagrada, né? Não que a Bíblia Sagrada está faltando alguma coisa, mas deve ter havido um diálogo entre o versículo 2 e o versículo 3, porque Jesus ele entra num desses barcos. Olha só o que está registrado aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele fala aí? Então, Jesus não entrou no barco sem bater. Jesus não bateu não entrou no barco sem bater na porta, sem falar com eles. E entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você vê que é uma coisa que completa uma com a outra. Você vê que é uma coisa que se completa. Então Jesus, ele certamente deve ter falado assim, ó, olha, ô Simão, deixa eu falar contigo. Você está vendo essa multidão aqui na beira da praia? Então eu estou pregando para eles. E eu não estou mais conseguindo pregar porque eles estão querendo me escutar. E as pessoas estão me oprimindo, as pessoas estão me apertando sobre a praia. E você poderia, por gentileza, ceder o teu barco para mim pregar? Agora, olha para mim aqui, pessoal, por gentileza, pensa comigo. Você imagina a cabeça de um cara que trabalhou a noite toda. Você imagina o cara tá com a cabeça, como eu digo, que é um trevo. Porque ele vai chegar em casa, ele vai ter que falar para a esposa que não pescou nada. Ele vai ter que chegar para o cara lá que ele ia fazer lá o comércio e dizer assim, ó, essa noite não teve peixe. Mas como não teve peixe? Como é que eu vou servir no meu restaurante lá o peixe? Como é que você imagina a cabeça do cara tá um trevo, ele vai ter que enfrentar tudo isso. Ele já está lavando as redes, por quê? Porque no outro dia ele vai ter que pescar. Aí Jesus chega e diz assim, ó, esquece o teu problema, soluciona o meu. Pensa nisso. Esquece um pouquinho o teu problema agora, e eu quero que você me dê a oportunidade de eu sair do aperto. Você me cede o barco, e é bem provável que eles podiam ter tido duas opções, ou eles podiam ter tido duas decisões. Diga em voz alta comigo, negar a ajuda, esquecer o seu dilema, e tirar Jesus do aperto. Entendeu? Então eles podiam ter negado isso para Jesus ou deixado Jesus solucionar o problema deles. E foi o que eles fizeram. Olha o que diz a Bíblia no 3. E entrando num dos barcos, como eu disse, deve ter tido um diálogo, e eles acabaram então cedendo o barco para Jesus. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. E agora olha que bonito. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Diga glória a Deus. Você lembra de Mateus 6,33? Quem lembra? Vamos para lá? Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu imagino que eles escutaram a pregação de Jesus mais ou menos assim, ó, dentro do barco, ó. Cansados. Eles devem ter escutado a pregação de Jesus extremamente cansados. Mas buscai em primeiro o quê?
resolver o problema de Deus. Buscar em primeiro tirar Jesus do aperto. Buscar em primeiro tirar a obra de Deus da dificuldade. Buscar em primeiro, como diz, o reino de Deus e a sua justiça. Agora grava uma coisa: e todas estas coisas vos serão. Ou seja, Deus não vai deixar você ajudar Ele sem Ele te ajudar. Você pode escrever onde você quiser. Por isso que eu estou te falando que a grande oportunidade de você prosperar é quando a igreja está passando por um aperto. Quando a igreja está passando um aperto, quando a obra de Deus está passando por um aperto, você tem que ser inteligente. Essa abriu-se uma lacuna para mim prosperar. É agora que eu vou prosperar, é agora que eu vou arrebentar, porque agora eu vou deixar o meu problema de lado e eu vou solucionar o problema de Jesus. Então, como eu disse, repetindo, o que eles fizeram? Cederam o barco para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus conseguiu se assentar. A Bíblia diz que Jesus conseguiu ensinar do barco, e ele estava ali. Pergunto, o problema deles tinha sido solucionado? Não, mas o de Jesus. Olha o próximo versículo de Lucas 5, versículo 4. Olha como o problema de Jesus foi sanado. Olha que forte, ó. Diz assim agora: e quando acabou de falar, usa a palavra junto comigo, acabou. De novo? Então você vai ver Jesus entrando no barco, se assentando, ensinando, e acabou, ou seja, finalizou. Jesus se acomodou porque ele sentou, Jesus realizou a obra porque ele ensinou e ele acabou, ele finalizou a pregação. A multidão foi embora, uns foram curados, outros foram libertos, outros foram abençoados, mas eles continuavam sem peixe. Você acha que vai continuar assim? Não vai continuar assim, irmão. Irmão, nosso problema de vez em quando é esse: a gente pensa muito na gente, não está pensando na obra. A gente está pensando muito nos nossos dilemas, nos nossos problemas, na necessidade, na falta que nós temos. E se nós começássemos a suprir mais as necessidades e as faltas de Deus, olha o que vai acontecer. Lembra que o pastor Michael falou? Se você buscar primeiro prioridade, a palavra primeiro é prioridade. Se buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, as tuas necessidades serão sanadas. E aí a Bíblia diz que quando acabou, pronto, resolvido o problema da obra de Deus. Olha o que diz o versículo, então nós estamos ali no 4, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Próximo versículo. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Dá um glória a Deus. Jesus disse: agora eu vou tratar do problema de vocês. Vocês pararam tudo. Vocês, como eu coloquei, resolveu o meu problema, deixou de lado o seu problema. Eu não vou deixar assim. Você lavou a minha mão, eu vou lavar a sua agora. Foi isso que eu coloquei no meu estudo ontem. E Jesus foi junto com eles para pescar. Por que Jesus não está indo junto comigo na cura? Por que Jesus não está indo junto comigo para me prosperar? Ou por que Jesus não está indo junto comigo? Ele não está indo para ganhar toda a minha família para Jesus, porque eu não estou me preocupando com a obra como deveria. Eu não estou me preocupando com a igreja. Eu não estou me preocupando com a necessidade das coisas de Deus. O dia que eu começar, atenção, o dia que eu começar a colocar isso no meu coração, o que a igreja está precisando? Qual que é a necessidade? Qual que é a dificuldade da obra? Quando você se mete no meio da dificuldade da obra, você soluciona o aperto, Deus soluciona o teu problema. Eu conheci uma menina um tempo atrás aí, uma mocinha de Jesus, que ela começou a ajudar um pastor. Ela começou a ajudar um pastor a fazer arte na internet, para colocar vídeo, para colocar isso, para colocar aquele outro, fazer uns desenhos, colocar uma arte para chamar culto. E Deus começou a dar para ela. Deus dá. Começou a pensar nas coisas de Deus, já era. Quando parar de fazer isso, quando parar de solucionar em primeiro lugar o aperto daquela obra ali, vai parar, a torneira vai fechar. Escreve o que eu estou te falando, aonde você estiver. Quando você, não, aqui, primeiro isso aqui. Quando for você colocar prioridade isso aqui, você vai ver o que vai acontecer. Eu sempre pensei nisso. Me perdoe que eu vou falar agora, podem até falar mal de mim, mas muitas vezes eu deixo até a minha família de lado e primeiro as coisas de Deus. Aí Deus começa a cuidar da minha família.
Incrível, incrível o poder de retorno, o poder da ação e do efeito. Quando você faz as coisas para Deus, principalmente quando a obra está desse jeito, no aperto. Pastor, mas não aconteceu nada, calma. Jesus foi com eles até o alto mar. Jesus vai longe com você. Você nem imagina onde Jesus vai contigo. E lugares onde você foi fracassado, lugares onde você trabalhou e não deu certo, lugares onde você meteu a mão e foi uma derrota. Lá foi uma derrota, mas quando você ajudou a obra de Deus, Jesus diz: agora lá onde você foi uma derrota, agora eu vou contigo. Ele vai com você. E você já conhece a história, mas eu vou ler para você entender. Versículo 5 agora, o 5 já li, 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga glória a Deus. Quem já foi pescar algum dia? Você já foi pescar, e você foi pescar, e você pescou bastante peixe. Você chega em casa dizendo que você colheu peixe, ou que você pescou peixe? Hã? Agora lê para mim o versículo 6. Lê de novo, 6. E fazendo assim, sublinha para mim. Não escutei. Não, você não vai pescar, você só vai colher o que você faz. Você escutou? Peixe não se colhe, só que o que eles receberam foi colheita. Você vai receber colheita do que você faz para a obra de Deus. Pescar não adianta de vez em quando, não adianta pescar. Você vai ter que colher o que você fez, e colher uma grande quantidade de peixes. Mas diz que foi tanto, irmão, tanto, diz que quase rompia as redes. E a Bíblia diz uma coisa que é forte: isso aqui é um sinal de Jesus, tá? Quando o negócio fica tão grande que você vai ter que abrir franquia. Você vai ter que franquear o negócio, ó. E fizeram um sinal aos seus companheiros. Olha para mim aqui, irmão, ó. As pessoas vão ter que fazer sinal contigo, porque você está sendo tão abençoado que vai respingar nos outros. Ai, pastor, aleluia, recebo. Ixi, recebo. Recebe nada. Você não recebe não, se você não fizer para a obra de Deus. Isso aqui é só para quem ajuda. Isso aqui é só para a pessoa que olha para o aperto. Isso aqui é só para a pessoa que ajuda o aperto da obra de Deus. Quem não ajuda em aperto, nunca vai receber. Eu fico pensando com meus botões, eu fico pensando com a minha cabeça. Se o Pedro olhasse assim, o Simão, né? Se o Pedro estivesse lavando a rede e dissesse assim, ó: ô Jesus, porque eles não conheciam Jesus na verdade, eles eram apenas pescadores, eles não eram apóstolos nem discípulos. O cara está lavando a rede, daqui a pouco Jesus chega e diz assim, ó: ô, me dá uma mão aí. Você está vendo aquela multidão ali, ó? Tá ruim de eu pregar ali, viu? Mas tá ruim de eu pregar ali. Me ajuda? Ah, vai se lascar, tu não está vendo o que eu estou fazendo? Ou de repente, lavando as redes, ele podia dizer assim, ó: cada um com os seus. Vai se lascar. Sabe o que Jesus ia dizer? Beleza, ok. Por gentileza, você podia me tirar do aperto? Ah, vai se lascar, eu também estou ajudando. Você não viu? Você é retardado. Eu tenho que ir para casa agora, descansar, que amanhã eu tenho que voltar a trabalhar. Você já foi, quem sabe, em alto mar algum dia? Você já foi pescar em alto mar? Sai. O que eu quero saber de multidão? O que eu quero saber de evangelho? O que eu quero saber desse negócio? Eu quero saber desse negócio. Vaza. Eu estou com a cabeça que é um trevo. Vou ter que encarar minha esposa, aquela chata em casa agora. Chegar sem peixe. Cadê o peixe, amor? Não tem peixe, a desgraça. Estou pensando já em casa agora. Mas não. A gente pensa muito nas nossas coisas. Vou te falar uma coisa, irmão. A multiplicação milagrosa das bênçãos na sua vida está passando muito perto e você não está entendendo. A gente está pensando muito na gente. O dia que você começar a pensar, eu vou suprir essa lacuna, eu vou entrar nessa brecha, você vai ser tão abençoado, você vai ter que abrir franquia. Você vai ter que franquear um negócio. Olha bem para mim, irmão, só no teu barco não vai aguentar. Você vai ter que passar para os outros de tanta bênção que vai vir. Agora para de ajudar, você ver uma coisa. Vai parar. É como fechar uma torneira. Se ajudou, abre a torneira. Vai ficar água grossa desse tamanho. Se você parar de ajudar a obra de Deus, vai começar a fechar e vai minguar, vai cair umas gotas. Vamos agora para 2 Reis capítulo 4. Quem está gostando da glória? Só que olha que coisa engraçada.
Quando fala em ajudar na igreja, quando fala de ajudar, fazer oferta, a gente muitas vezes não gosta. Só que quando eu falo de multiplicação de peixe, todo mundo, ai, aleluia. Já notou? Quando eu falo assim, ó, você vai crescer, aleluia, vamos ofertar agora. A gente não entende essa coisa. A gente não entende isso. O dia que a gente despertar para esse negócio, o negócio funciona. Você está entendendo? A gente quer receber sem o quê? Sem dar, exato. A gente quer colher sem o quê? Sem plantar. A gente quer, sabe, entendeu? É a pessoa que ela chegou num campo lá e diz assim, ó, você começa a chutar a terra e dizer assim, não deu nada esse mês. Estou chateado. Mas você plantou? Não plantei nada, mas eu queria que desse. É quase uma coisa meio idiota, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Pega essa para você agora. 2 Reis 4. Posso continuar, pessoal? Né? É a multiplicação dos peixes. Mas eles tiveram que deixar de lado seus problemas e dar o seu barco para Jesus. Cuidado, hein, irmão? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Pastor, mas rico não tem problema, você vai ver então. Havia ali uma mulher rica, ao qual reteve o Eliseu, né, o profeta, a comer, e sucedeu que todas as vezes que ali se dirigia a comer pão. Então essa mulher, ela observou, você vai ver a palavra observar no próximo versículo daqui a pouco, ela começou a sustentar o ministério desse cara. O tal do Eliseu passava por ali e ela dava comida para ele. E ela foi dando comida para ele. Eu não sei se ele estava cansado, se não estava cansado, se ele estava com cara de cansado, mas pão, você sabe o que é suprimento de necessidade. Pão é carboidrato, carboidrato é energia, então ela estava dando energia para esse cara. Ela estava dando pão para ele comer e para ter energia para continuar a jornada. No próximo versículo fala um negócio interessante. E ela disse ao seu marido, isso aqui eu acho legal, eu até comentei com a minha esposa ontem isso. E ela disse ao seu marido, eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós, ele não é um homem de Deus, o que ele é? Essa palavra santo é muito forte antes do homem de Deus, né? Santo, então ele não é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Aí eu descobri o quê? Não vai ficar bravo comigo, né? Não vai ficar bravo se eu falar? Você que está assistindo em casa, não fica bravo comigo também. Mas rico é desconfiado. Toda pessoa rica, ela é o quê? Ela disse, eu quero ajudar esse ministério. Eu vou, mas antes de eu ajudar esse ministério, eu vou provar se ele é santo. Então ela começou a dar só pão no início. Só pão. Ela foi dando pão. Ele ia ali e comia, mas não tinha um lugar para descansar. Ela foi dando todas as vezes. Ela ia dando um pouquinho, ia dando um pouquinho. Daqui a pouco ela chegou para o marido dela e disse assim, ó, amor, a gente pode fazer mais. A gente é rico. A gente pode dar um pouco, mas rico, como eu disse, rico é desconfiado. Não vou fazer um negócio para uma pessoa que eu não conheço. Você ficar meio quieto agora, rico. Você ficar chateado que eu falei isso? Mas rico é ou não é desconfiado? Tipo, quem que eu estou ajudando? Para quem que eu estou dando? Para onde que vai essa doação? O que vai acontecer nisso aí? E tal. Mas a Bíblia diz que eles observaram que era um santo homem de Deus. E no próximo versículo diz o seguinte: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, e ali ponhamos uma cama. Que está melhorando o negócio, irmão. Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando vindo ele a nós, para ali se retirará. Ou seja, agora a gente não vai dar só pão, vamos dar um quarto, vamos dar uma cama, vamos dar um candeeiro, uma mesa para ele meditar. E toda vez que ele vier ali, ele pode comer, deitar um pouquinho, e eu vou suprir a necessidade desse ministério. De novo, diga assim comigo, vou ajudar a obra. E você vê que ela começou ajudando dose homeopática, só o pãozinho. Rico é desconfiado, uma barbaridade. Aí ela disse, não, agora eu vou ajudar, porque esse cara não é um homem de Deus, esse cara é um santo homem de Deus. Santo. O cara é de Deus mesmo, esse cara não é brincadeira não, esse cara é de Deus, eu vou ajudar. Tá. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, mas pastor, rico não tem necessidade. Mas mesmo que você, vamos assim, aparentemente olhe para essa mulher, ela não tem necessidade. Olha o que diz no próximo versículo agora, que forte. E sucedeu que um dia veio ali e retirou-se aquele quarto, que se deitou ali. Ele está deitado, já tinha comido pão, de repente o Eliseu até deu uma rotadinha.
barriguinha dele estava assim um pouquinho mais altinha. Quem sabe ter até que soltar lá a corda, porque eles usavam uma corda na cintura. Ele estava lá deitado. E tem gente que não gosta desse negócio de ver pastor bem. A pessoa não gosta, sabia disso, né? Sabia que tem gente que não gosta de ver pastor bem. Mas aí o que acontece? Aí ele estava deitado lá, tinha comido um pãozinho. Próximo versículo, olha que forte. Então disse ao seu moço, o obreiro dele, o Geazi. E o Geazi estava junto também, irmão. Chama esta sunamita. E chamando ele a ela se pôs diante dele. E agora vem a parte que eu gosto. Porque ele dissera: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Mulher, ela devia ajeitar mesmo, irmão. Eu não sei, ela devia fazer, sabe? Quem já foi em casa de rico aqui, levanta a mão. Já foi? Não é cheio de firulinha, de coisinha? É ou não é? Então o Eliseu devia chegar lá, devia estar tudo limpo, organizado, devia ter umas firulinhas. O quarto devia ser assim, tipo 5 estrelas. E ele falou assim: eis que tu tens nos tratado de um jeito diferente. Não é todo mundo que me trata desse jeito não, senhora. Você tem nos tratado com todo desvelo. E ele diz uma coisa agora que é forte: o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse, né? Eu habito no meio do meu povo. Mas eu não sei se você conseguiu compreender. Olha para mim aqui, ó. Ela conseguiu despertar em Deus a vontade de retornar para ela o que ela fez. Ele disse: não, eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher. Eu preciso fazer alguma coisa para ela. Ou seja, eu não posso deixar ela do mesmo jeito que ela está, porque ela tem suprido a minha necessidade. Ela tem feito para mim. A forma que essa mulher está me tratando é diferente. E essa mulher não pode ficar do jeito que ela está. Eu tenho que dar alguma coisa para ela. Aí ele começou a pensar em coisa humana. Será que eu posso falar com o chefe do exército para te proteger? Será que eu posso falar com o rei sobre alguma propriedade tua aqui para aumentar? Você vê que o Eliseu, ele tinha ligação com o governo, né? Você vê que ele tinha ligação com o rei, ele tinha ligação com o chefe do exército, né? Então ele disse: eu posso te ajudar? Aí ela disse: não, não preciso nada disso não, meu Deus, nem esquenta a cabeça. Aí o Geazi, ele não era sempre perturbado, ele deu um lapso de espiritualidade no Geazi. Aí diz assim agora aqui no próximo, ó. Então disse ele: olha, o que se há de fazer pois por ela? E Geazi, que era obreiro, disse: ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Olha o que eu vou te falar agora. Oferta não vai gerar só oferta. Oferta pode gerar filho. Se pode gerar filho e ela não podia ter filho, então significa que oferta pode gerar cura. Oferta pode gerar peixe. Oferta vai suprir necessidade em alguma área. Não quer dizer que um rico não, eu não vou fazer oferta porque eu tenho carro, porque eu tenho apartamento, porque eu tenho campo, porque eu tenho empresa, porque se eu quiser comer, eu como em qualquer lugar. Tá aí essa doença que você tem. Essa doença, entendeu? A oferta que a pessoa supre a necessidade da obra de Deus, ela pode se reverter em outras coisas. E aí o Geazi disse: olha, não tem filho. E olha só o que aconteceu. Você conhece essa história, conhece ou não conhece? Pelo que disse, chama. E chamando ele a ela se pôs à porta. A mulher ficou à porta. E aí diz assim agora, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Próximo versículo. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Diga glória a Deus. O que gerou o filho? O quarto e o pão. O quarto e o pão gerou o filho. Essa mulher jamais teria filho, por mais rica que fosse. Então tem gente muitas vezes que podia fazer mais para a obra e não faz, porque a pessoa pensa: eu já sou rico, o que adianta eu fazer oferta? Eu já tenho dinheiro. Não é isso, não é isso. Você está errando no teu pensamento. A riqueza não vai reverter quando você faz para a obra. A riqueza não vai reverter em riqueza. Ela pode reverter numa coisa que você não tem, ou que jamais poderá ter. Diga aleluia. Então, se você dá o barco, vem o peixe. Se você dá o quarto, vem o filho.
Pastor, você vai pregar mais sobre isso? Vou, está cheio na Bíblia. Porque se eu for perguntar para qualquer pessoa aqui, você gostaria de uma cura milagrosa? Sim, você está disposto para ofertar? Porque se você vai falar isso em algumas igrejas, está pagando a bênção, está pagando a bênção. Não é pagar a bênção, é você pensar em primeiro lugar no reino de Deus, na sua justiça. O dia que você aprender a fazer isso, o dia que você despertar para isso, e você começar a pensar mais naquele ministério, no homem de Deus, e outra, tem que ser santo o homem de Deus. Não pode ser um boca aberta, me perdoe falar assim. Porque se você for fazer isso aqui para um boca aberta, o boca aberta ele vai sentar nas suas costas, vai se montar em você e vai começar a querer arrancar o teu dinheiro. Mas se você começar a ver que aquele homem de Deus ele vai investir na obra mesmo, na obra de Deus. Aquilo ali é para a obra de Deus, diga comigo assim, ó, descansar. É para a obra de Deus o que, pessoal? É isso, é para a obra de Deus comer pão, é para a obra de Deus descansar. É para Jesus sentar em cima do barco e ensinar a multidão. Na hora que você começar a sustentar o ministério, mas sustentar com força, Deus vai dizer assim, olha para cá todo mundo, esse aqui está tratando a obra de Deus de fé, é um desvelo diferente. Isso eu nunca vi ninguém fazendo oferta desse jeito, isso eu nunca vi gente fazendo o que está fazendo desse jeito. Não, esse aqui eu vou dar para ele de coisa diferente. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 4 agora, vamos lá. Diga comigo de novo, o quarto trouxe o filho. O quarto trouxe o quê? Isso. Agora Filipenses capítulo 4, versículo 14. Aleluia. Posso continuar pregando ou não? Pastor, para de pregar, pastor, que eu estou entendendo. E eu não vou abrir a mão. Pastor, eu vou dar qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa, eu estou cheio de conta para pagar esse mês. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Pastor, se eu for falar de oferta hoje, pastor, tira o cavalinho da chuva, porque hoje vai ser ruim, vai ser difícil. E vai continuar. Por muitos e muitos tempos. Até você despertar. O dia que despertou, você vai ver que isso aí nunca mais vai acontecer com você. Quem gostaria de viver sobre a face da terra com tanto peixe, mas tanto peixe que você não tem mais falta dele? Quem gostaria de viver sobre a face da terra sem mais aquele problema de não conseguir gerar o filho, gerar isso, gerar aquele outro? Quem gostaria de viver? É isso que eu estou falando, você tem que entender isso. Olha só o que diz em Filipenses 4, versículo 14. Quem achou e dá um glória? Beleza, estou quase acabando, tá, pessoal? Mais umas 3 horas de culto aqui a gente finaliza. Estou brincando, é rapidinho agora. Vamos voltar um pouquinho no versículo anterior. Vamos botar no 12 aí para mim? Põe no 12. O apóstolo Paulo estava passando. Aqui parece que até um desabafo do apóstolo Paulo. A gente prega bastante isso aqui. Sobre você ser uma pessoa madura, você saber passar por luta e tal, aquele negócio todo, né? Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Mas posso te falar literalmente o que isso aqui significa? O apóstolo Paulo está abrindo o coração e dizendo assim, ó, a obra tem necessidade. A obra de Deus tem necessidade, eu tenho que aprender. Que tem épocas que a obra de Deus vai ter fartura, mas tem um período que eu vou ter fome. Tem um período que eu vou ter escassez. Eu vou ler de novo, não sei se você está entendendo o que o apóstolo Paulo escreveu. Ó. Eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Tipo, é momento em momento. Na nossa vida, na obra de Deus, a gente que prega o evangelho, a gente que cuida de igreja, a gente que cuida de pregação da palavra, são momentos e momentos. Né? Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Mas ele vai falar um negócio que agora é forte, ó, 13. Posso todas as coisas naquele que me... Beleza, aí ele parece que podia acabar aqui, né? O apóstolo Paulo podia acabar aqui ou não? Só que ele fala um negócio no 14 e aqui tá top. Aí ele fala assim, todavia, porém, contudo, que legal demais isso aqui. Vocês fizeram bem em tomar parte na minha aflição. Ou seja, eu estou instruído, se tiver que passar a luta na obra, eu passo. Se estiver prosperando, prospera a igreja também. Mas vocês fizeram bem em me ajudar quando eu passei uma aflição. Vocês fizeram bem em tomar parte. Vocês não ajudaram tudo, mas vocês ajudaram uma parte.
tomar parte na minha aflição. E agora vem, hein? Segura na cadeira. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, a palavra princípio do Evangelho significa que ele começou a abrir um trabalho. Quando você pensa em abrir um trabalho, uma igreja, você tem que pensar em cadeira, você tem que pensar em aluguel, você tem que pensar em água, você tem que pensar em luz, você tem que pensar em som, você tem que pensar em microfone. Estou falando dos dias de hoje, né? Você tem que pensar em teclado, você tem que pensar em bateria, você tem... Meu Deus do céu. Naquela época não tinha toda essa parafernália, mas também ele tinha um custo. E ele diz assim: e bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando começou, quem já começou alguma coisa na sua vida? Não é difícil no início? Sempre é difícil. E ele disse que no princípio do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, ai meu Deus do céu, se segura, hein? Nenhuma igreja, faz assim com a mão todo mundo assim, ó, desse jeito assim, ó, faz assim, comunicou, fala comunicou, faz assim de novo, comunicou. O que significa isso aqui, comunicar? Ajudar, bancou. Ninguém me bancou. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente a vós. Ou seja, não é só dar. Olha para mim, irmão, não é só dar, você vai receber. Isso que a gente não entende, que na hora que a gente está dando, a gente recebe. Então Paulo lhe disse: ninguém me ajudou, porque o pessoal só pensava que tinha que dar, que só tinha que dar. Eles não entendiam o que receber, mas vocês entenderam. Vocês entenderam que vocês vão colher o que vocês estão fazendo. E agora vem mais. Então ninguém ajudou. Aí fala assim, ó: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Ou seja, esse pessoal começou a ajudar uma, esse pessoal começou a ajudar duas, três, quantas vezes precisava? E aí o apóstolo Paulo, precisa mais? E aí quando a gente começa a ler isso aqui, a gente começa a pensar assim: pô, esse pessoal de Filipenses, tipo Campo Grandenses, sei lá, era aquela igreja lá em Filipos. Esses caras eram ricos, né? Porque eles ajudaram várias vezes, ó. Também uma e outra vez me mandaste o necessário. Eles mandaram o que precisava. Eles ajudaram. Aí a gente pensa que esse pessoal é rico, mas olha só. Não que eu procure dádivas. E é aqui que eu queria falar hoje para você. Hoje eu não estou procurando dinheiro aqui, propriamente dito. Eu não estou procurando dinheiro. Hoje eu estou procurando, não que eu procure um presente, uma dádiva, mas eu estou procurando o fruto que aumente a vossa conta. Põe outra tradução na Bíblia Sagrada aí, põe lá. Outra, ó. Não que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, eu quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Põe outra tradução agora. Outra. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Outra tradução agora, outra. Põe para nós outra aí. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas eu busco preferencialmente o bem que pode ser creditado na vossa conta. Essa obra aqui de quem que é? Ajuda para você ver uma coisa. Você vai aumentar o teu crédito com ele, porque essa obra aqui não é minha. Eu faz 5 meses que eu estou aqui, irmão. Essa obra aqui ela é de Deus. Se esse lugar aqui está entupetando de gente, está sendo gente curada para tudo que é lado, irmão, porque essa obra aqui é de Deus, e se você investir nessa obra, vai aumentar o teu crédito com Deus. Não é questão de oferta apenas. Não é que eu estou procurando quarto, como a mulher rica deu para o Eliseu. Não é que eu estou procurando um barco, como Simão deu para Jesus. Não é que eu estou procurando oferta. Eu estou procurando aquilo que vai aumentar teu crédito, vai aumentar tua conta com Deus. E me perdoe, não fique bravo comigo. Estou tendo uma sapateada. De repente, se a tua conta está zero com Jesus. Zero. E se a tua conta e se o teu crédito está zero, você passa o cartão, não vem nada. Como é que você tem ofertado? Você tem chegado na igreja e falado assim para o obreiro: obreiro, quanto está faltando de aluguel esse mês aí? Você tem chegado assim, ó, foi comprado todo o material de limpeza para essa igreja hoje, esse mês? Você tem feito isso? O que está precisando aí, Kelvin? Kelvin, deixa eu falar com o pastor Mike, quero falar com o pastor Mike. Pastor Mike, eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, quero fazer uma coisa diferente aqui, ó. Bom, o que é? Eu quero suprir a necessidade, eu quero fazer alguma coisa para essa igreja, eu quero fazer. E seja uma pessoa inteligente. Quando você mete a mão em ajudar, você se mete a ajudar uma obra que está crescendo, você vai crescer junto.
O apóstolo Paulo disse: no princípio do evangelho, ninguém quis me ajudar. O pessoal pensava que era só dar dinheiro, e não é. Você vai receber, porque vai aumentar o teu crédito com Deus. E aí vem os versículos que nós conhecemos agora. Mas bastante tenho recebido. Você vê que não é pouca coisa. Não é, irmão, é muito forte. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Deixa eu ver que ele começou a falar bastante. Abundância, cheio. Você vê que o negócio foi violento. Quem lembra no Antigo Testamento que o Moisés foi levantar a oferta? Quem lembra? Moisés foi levantar a oferta, chegou uma hora que ele falou assim: chega, não cabe mais. Quem lembra? Quem já leu essa passagem na Bíblia? O Moisés, ele dizia: chega, deu. Você não pode mais fazer oferta, caramba. Acabou. Isso aqui não tem nem como, nem cabe mais. Aquele povo foi abençoado, irmão. Aquele povo via a glória de Deus cair. Aquele povo enxergava a bênção de Deus, a mão de Deus com eles. A época do rei Davi a mesma coisa. Chega, deu. Ele disse: bastante tenho recebido. De vez em quando não, de vez em quando o pastor, não aqui, mas eu vejo em outros lugares, o pastor mendigando uma oferta. Irmãos, está difícil. As pessoas se coçando, olhando para o lado. A pessoa está perdendo a oportunidade de ser abençoada. Repito de novo. Na pesca maravilhosa, nós focamos os peixes. A gente não foca o barco. No milagre do Eliseu lá da viúva, a gente foca o filho que nasceu. Foi segundo a palavra do Eliseu. Mas a gente não foca o quarto. A gente não foca o pão. A gente não foca de vez em quando a semente. A gente foca na colheita. A gente não sabe o que as pessoas fizeram. E ele disse: bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Epafrodito, vem cá, Kelvin. O Epafrodito é tipo um cara que nem o Kelvin, ó. Ô Kelvin, tu vai lá, o pessoal levantou uma oferta para mim lá nas Moreninhas. Tu vai lá, arrecada lá e traz aqui, que a gente vai construir essa igreja aqui. Ou vai levantar essa oferta. O Epafrodito era um cara tipo que o Kelvin. Ele era preparado para ir em algum lugar. Vai lá, Kelvin. Recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. E atenção, se segurem. Como o cheiro de suavidade. E agora sublinha essa palavra para mim. Você lê comigo. Quê? Mais alto. Isso aqui é um tabu. Você vai falar de sacrifício. Sacrifício de dinheiro. Não. Sacrifício é o seguinte, irmão. Você não pode fazer aquilo ali. Ou seja, o que os filipenses estavam fazendo, eles não podiam fazer. Era um sacrifício. Sacrifício agradável. Não era um sacrifício que nem faz nas igrejas hoje aí, que arranca até o dente de ouro da pessoa. Não, era um sacrifício tipo assim, ó, eu não posso fazer, mas para mim eu vou fazer porque é agradável. Eu não posso fazer essa oferta, mas eu penso em primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. Então, com sacrifício agradável e aprazível a Deus. E agora eu venho o versículo que todo mundo conhece. Está na rabeira de caminhão, está nas casas, está na porta da casa. As pessoas vendem livraria esse versículo para colocar em tudo que é lugar. O meu Deus, vamos comigo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aí todo mundo diz o quê? Aleluia. Não é para todo mundo esse versículo. Esse aqui é só para os filipenses. Escutou o que eu falei? Esse versículo é só para quem? Só para aqueles que ajudaram. Isso que não é para todo mundo. E eu gostaria de falar que esse versículo é para todo mundo. Não, que a gente pega o texto fora de contexto. De vez em quando a gente lê esse texto e diz assim: amém, eu recebo. Até dá uma dançada. Xalalalalalalá. Não, xalalalala, você ajudou? Você ajudou o apóstolo Paulo? Você ajudou o ministério dele? Você deu tanto que ele ficou cheio, abundante, de tanto que ele recebeu, que ele chegou a dizer: chega, tá bom. Porque a Bíblia diz: ó, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas. Ou seja, os filipenses, eles ajudavam mesmo com necessidade. Quem falou necessidade? Alguém falou necessidade aqui. Isso, os filipenses ajudavam mesmo com necessidade. Porque quando você ajuda, mesmo passando uma necessidade brava, mas você faz uma coisa que você não pode fazer, você faz oferta, sabe o que acontece? Deus vai suprir todas as suas necessidades. E sabe como é que ele vai suprir as necessidades? Olha só o que diz ali que ele vai suprir as necessidades, ó. Atenção, hein? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em quê? Se falta peixe, vai dar
peixe. Se falta filho, vai dar. Se falta dinheiro, vai dar. Se falta saúde, vai dar. Então a tua oferta vai reverter no que você precisa. É isso. Toda vez que você vê um pastor levantando doação, você tem que dizer assim, ó, é oportunidade. Não é, ai, está arrancando dinheiro. Não, é a minha oportunidade de eu ser abençoado. Porque segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, quando eu faço para a obra de Deus, aumenta o meu crédito e Ele me abençoa. Grava isso. Grava isso. De vez em quando a gente está orando pouco e não está ofertando. Porque o que Deus ele tem medo está em Oséias 13, versículos 5 e 6, e aqui eu vou acabar. Já até fechei aqui para não pregar mais, eu estou muito tagarela. Eu ia falar para você de Salomão. Quem lembra que Salomão ofereceu 1000 holocaustos? Você lembra? Ele ofereceu ou não ofereceu? Quem que apareceu para ele aquela noite? Quem que apareceu para ele aquela noite, irmão? Deus. E sabe o que Deus disse para Salomão depois que ele ofereceu 1000 holocaustos? Sabe o que ele disse? Tu pode pedir o que tu quiser agora que eu te dou. Quem gostaria de Deus aparecer para você e dizer assim, ó, pede o que tu quiser que eu te dou. Mas Deus não aparece, irmão. A gente não faz isso. Quem já viu essa igreja domingo de manhã com cadeira até lá na rua, do lado, aqui assim, lá na frente, para cima e para baixo, o culto das 10 lotado? Pastor, nunca vi, tá. Mas quem já fez 30 cultos aqui nessa igreja? Numa semana? Hã? Então, não adianta, irmão. Irmão, aprendi isso. Eu aprendi isso. Escuta bem o que o pastor Mike vai te falar. Você faz coisas que nunca foram feitas e você vai receber coisas que nunca foram recebidas. Aqueles pescadores podiam ter mandado Jesus embora. Aquela mulher podia olhar, ela era uma mulher rica, irmão. Aquela mulher podia olhar o Eliseu e dizer assim, que se lasque, que se exploda esse cara, vai comer pão. E você está com cara de cansado, se ele está cansado ou não está, estou pouco me lixando. Mas ela disse, não, eu vou ajudar esse cara, vou ajudar esse cara. Primeiro eu vou fazer um testezinho, né? Mas vou ajudar. Os filipenses disseram assim, ó, e aí, vamos ajudar ou não vamos? Eu não posso, mas vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou oferecer um sacrifício. Eu estou sacrificando, porque eu não posso fazer isso aqui. Eu estou oferecendo uma coisa que eu não tenho condição de oferecer. Mas tu vai oferecer por obrigação? Não, eu vou oferecer porque para mim o evangelho é urgente. E o apóstolo Paulo está precisando. E a gente vai fazer essa oferta. Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Oséias 13, 5. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Então de vez em quando Deus ele pega a minha vida e pega a sua vida nesse momento. E tem muita gente aqui na igreja que chegou na igreja exatamente assim, num deserto bravo, terra seca. E olha o que acontece com a gente. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto, cresceram. Estando eles fartos, ensoberbeceu-se o seu coração por isso, e se esqueceram de mim. É isso que tem acontecido. De vez em quando eu chego na igreja, estou num deserto, estou numa terra seca, ou estou doente, ou seja lá, estou com um problema. Aí passo um tempo na igreja, eu começo a prosperar, eu começo a enriquecer, fico curado, alguma coisa acontece. Aí um dia o pastor vai dizer assim, pessoal, chegou a gente ofertar. A pessoa, ela esquece como ela chegou. Você esquece, de vez em quando, quem você era quando você chegou na igreja. Ou o que Deus fez na sua vida. E é por isso que as nossas ofertas, muitas vezes, nem estou reclamando nem nada, mas as nossas ofertas não estão representando o que Deus fez na nossa vida. A gente não está tendo respeito e temor. Mas o dia que a gente fizer como Pedro fez, o Simão Pedro, como aquela mulher rica fez, ou como os necessitados de Filipos, os filipenses, Deus vai mudar completamente a nossa história. Diga em nome de Jesus. E aplauda bem forte Ele. O mais forte que você pode. Diga obrigado, Jesus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Quem gostou da glória? Gostaram ou não? Mais ou menos, pastor. Mais ou menos. Porque falou de ofertar, eu já nem trago o cartão, porque se trouxer o cartão, vai ter que ofertar. Fica tranquilo, não precisa trazer o cartão. Vai orar, não vai acontecer nada também. Pode escrever. Você sabia que tem gente que é malandrinho, né? É, malandrinho é malandrinho. É ou não é? É, não, nem vou, porque vai que Deus toca no meu coração. Oh! Sério, vai que Deus toca, né? E eu tenho que ajudar. Não, deixa eu com meus problemas. Deixa eu lá. Estou cheio de problema pensar em ofertar.
Passou agora em dezembro, o Papai Noel levou tudo que eu tinha. Vai falar de oferta agora em janeiro? Está cheio de coisa para mim fazer esse em janeiro aí. E não vai ser só janeiro não, viu senhora? Nem senhor, não vai não. Essa pindaíba, essa pendenga que você está passando aí vai até o final do ano. Você está esquecendo das coisas de Deus. Você está escutando, irmão? Aquele pessoal lá da pescaria, eles podiam ir para casa do mesmo jeito. Eles podiam ir para casa lascado, irmão. Eles chegaram em casa, os peixes estavam pulando da rede. A esposa dele, meu amor, o que é isso? Isso aí foi uma oferta que eu fiz para Jesus, caramba. Acho que eles esqueceram o cansaço. Quem acredita que eles esqueceram o cansaço da noite toda? Daqui a pouco a mulher está com a barriga desse tamanho. O marido fala assim, ó, amor, a gente não podia ter filhos. Foi um quarto que eu dei. Né, Manuel? O que é isso aí que está acontecendo com você? Nunca mais vi você em necessidade. Eu supria a necessidade do evangelho quando eu estava em necessidade. Eu fiz até um sacrifício, uma coisa que eu nem podia fazer. O pessoal fala muito mal de algumas igrejas, daí para cima e para baixo. Faz sacrifício, faz sacrifício. Mas de vez em quando você vai olhar os testemunhos de vida financeira, você se apavora. Você fala assim, caramba, o que é isso? É que o pessoal foi ensinado e aprendeu o quê? Não, eu vou fazer para a obra de quem? E esse pessoal começa a ter crédito com Deus. Você tem que vigiar. A Bíblia tem esse ensinamento e eu creio nesse ensinamento. Fez, recebeu. Deus não vai deixar você na situação que você está. Mas tem que ser aquele negócio violento. Muitas vezes tem que deixar de lado a tua necessidade para fazer, né, para a obra de Deus. É tipo um ato de fé mesmo. E Deus honra. Levante as mãos aos céus. Pai, obrigado por essa palavra. Foi totalmente inteligível. Foi bem dirigida. Foi bem do Espírito Santo mesmo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Me desperta o que eu tenho que fazer para a obra. A tua obra não pode necessitar nada. A tua obra não pode ter falta de nada aqui nessa terra. Jesus, não pode faltar aluguel, não pode faltar luz, não pode faltar água, não pode faltar cadeira, não pode faltar som, não pode faltar nada, nada. É a tua obra, Jesus. Ela tem que ser feita com excelência. A tua obra tem que ser feita com carinho, a tua obra tem que ser feita com desvelo. Porque quando começa a acontecer o desvelo, quando começa a acontecer um tratamento diferenciado, levanta a mão para cá todo mundo. Quem tratar a obra de Deus com desvelo, levanta a mão para cá agora que eu vou profetizar. O tratamento de Deus sobre a tua vida vai ser VIP. O tratamento vai ser VIP. Você pode ter certeza que Deus vai tratar você de outra maneira, porque você está tratando Ele da maneira correta. A Bíblia diz que Deus é recíproco. Existe uma reciprocidade muito grande. Existe a lei do retorno, de como você oferece, como você dá, volta. É a lei do bumerangue. Você joga o bumerangue, ele volta. A mesma força que você emprega volta para você. É uma lei de ação e reação, ação e efeito. E nós vimos hoje na Bíblia Sagrada que isso existe. Existe mesmo. Então nós vamos começar esse ano de 2020 pensando assim: primeiro Jesus, depois eu. Nós vamos colocar Jesus no posto que Ele deve estar. Nós vamos colocar a obra de Deus no patamar que a obra de Deus tem que estar. O Evangelho tem que estar em primeiro lugar. E de repente alguém está por dentro se dobrando e dizendo: não, isso é o diabo. O único que não quer que a obra cresça aqui nessa terra é o demônio. O único que quer que Jesus fique apertado em cima da praia é o diabo. O único que quer que o Eliseu passe fome e fique cansado no deserto é o diabo. O único que quer que o apóstolo Paulo não consiga pregar na Macedônia e não consiga pregar em Tessalônica é o diabo, é o demônio. O Satanás, ele tem lutado para que a obra não cresça, e eu tenho ofertado para que a obra cresça. E eu vou fazer, e vou continuar fazendo, e vou continuar ofertando, e vou continuar me entregando, e vou me preocupar com a obra de Deus.
Ricabachurica ribachica ribala sequeterica siquerimalas. Ramandala bachorequete requesuque quebederebe suquerequete requelabarabas. Aleluia. Levante a mão para o céu e diga para Jesus: Jesus, me inspira, Jesus. E você fala em voz alta comigo agora: arranca esse medo que eu tenho de fazer. Arranca, Jesus, esse medo de ofertar, esse medo de me entregar para a obra, esse medo que eu tenho de oferecer para Deus. Arranca esse negócio que eu tenho. Eu estou perdendo a pesca maravilhosa, eu estou perdendo o filho, eu estou perdendo o suprimento de todas as minhas necessidades. Eu estou perdendo quando eu perco a oportunidade. Agora, toda vez que a obra de Deus estiver passando uma necessidade, uma dificuldade, toda vez, e você se meter nessa dificuldade, como disse o apóstolo Paulo, grita comigo: tomar parte. Mais uma vez. Isso, quando você toma parte da aflição, Deus toma parte da aflição sua também. Se você se envolver com as coisas de Deus e suprir necessidade, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que é segundo as riquezas dele, não as suas. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Se é falta de peixe, trabalhou a noite toda, Ele vai dar peixe. Se é o filho que está faltando para essa mulher rica, Ele vai dar. Se é, quem sabe, uma escassez financeira, Ele vai abrir a porta e você vai prosperar. Mas é só depois de dar. Aleluia, 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 aleluia. Cante o refrão dessa canção. Louve ao Senhor Jesus. Aleluia. Lance tua rede ao mar. Sim. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Levante as mãos e declare: lance tua rede ao mar. Sim. Creia na palavra de Deus. Jesus, tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Aleluia. Lance tua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Sim. Sinais e maravilhas Ele hoje irá fazer. Creia. Lance tua rede. Creia. 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 Creia na palavra de Deus. Creia nessa mensagem hoje. Tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Para finalizar, aleluia. Lance tua rede ao mar. Creia. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje irá fazer. Aleluia. Lance tua rede ao mar. Creia. Creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Fecha os corredores, pega nas mãos do teu irmão agora, que eu vou fazer uma oração coletiva agora. Fecha os corredores, levanta a mão bem alto, teu irmão, para o céu. Porque hoje é dia de Santa Ceia. Nós vamos participar daqui a pouco do corpo e do sangue de Jesus. E eu podia usar esse texto mesmo para pregar hoje. A Bíblia diz em João 3, no versículo 16, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, e aí fala assim comigo, Ele ofertou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus, Ele também teve medo de ofertar, porque a oferta seria Ele. Ele ia suprir a necessidade de Deus aqui na terra. Ele ia salvar o pecador. E lá no Getsemane, Ele chegou a suar sangue, porque na verdade a oferta ela ia ser muito grande. Mas a Bíblia diz que depois dessa oferta que Ele ofereceu, Ele conseguiu ir até a cruz, conseguiu tomar chicotada, foi cuspido, Ele ficou quieto. Ele foi até o fim. A Bíblia diz que hoje Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso. Toda oferta que você faz sempre vai gerar para você sempre um retorno do tamanho daquela oferta. E não interessa, pode ser o próprio Jesus de Nazaré. Mas como eu disse, Ele teve medo de fazer essa oferta.
Ele disse até: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque ele não estava com vontade de fazer aquilo. Então eu vou agora, quer que levante a mão do seu irmão para o céu agora, levanta a mão dele. Eu repreendo o medo de se oferecer para a obra. Eu repreendo agora todo o medo que essa pessoa tem. Eu não sei por que tem esse medo do demônio de oferecer. Não vai te faltar nada. Não vai faltar se você oferecer, irmão. Repreende isso agora, em nome de Jesus Cristo. Sai coisa do demônio. Sai coisa do diabo que não deixa essa pessoa se entregar para a igreja, se entregar para Jesus, se entregar à oferta, se entregar para a obra. A pessoa fica com um monte de pensamento esquisito. E a pessoa esquece que existe essa lei do dar e receber. Pois eu digo agora: medo, vai embora. Sai, em nome de Jesus. Pai, que essas pessoas hoje, Jesus, elas possam entender essa palavra. Essa mensagem depois ela vai ir para a internet e muita gente vai ser abençoada. E eu já oro para essa pessoa que vai assistir pelo Facebook, essa pessoa que vai assistir pelo YouTube, essa pessoa que vai assistir por qualquer rede social, e de repente essa mensagem vai estar abençoando gente em 2030, 2032, 2000 e sei lá quando, que vai ficar no YouTube, que essa pessoa que está assistindo, nós estamos começando 2020, mas é alguém que está nos assistindo agora em 2040. E Jesus, essa pessoa está perdendo o medo de ofertar hoje, porque é dando que se recebe. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E você diz: eu tomo posse dessa benção. E aplauda o mais forte que você pode ao Senhor Jesus. Bem forte para a glória de Deus. Bem forte para a glória do Deus Todo-Poderoso. Dá um glória a Deus aí. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.